Oi, gente, hoje nós temos mais um tema do canal para vocês. Hoje a gente vai falar sobre o processo do estudo para a performance no canto. Por quê? Da onde surgiu isso? Porque eu gosto de estudar, gosto de ensinar e observava a minha incompetência em conhecer minha mente. Aí eu fui pesquisar a mente humana, que eu sou fascinada, sou CDF, nasci CDF, dou aula para as minhas bonecas desde os 6 anos de idade e fui pesquisar. Aí eu encontrei um cara incrível. O nome dele é Howard Gardner e ele desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas. Além disso, eu também uso na minha pedagogia. Roubei um pouquinho da programação neurolinguística, que eu vou falar para vocês o que é, um pouquinho da técnica de Alexander, tá? E depois eu criei um formatinho para cantores, atores. E com a demanda que eu tenho de teatro musical, se adaptou um pouquinho com teatro, canto, música, dança, essa administração das competências, tá? Eu vou falar um pouquinho do Gardner para vocês. Ele desenvolveu uma teoria que ele apresenta 9 inteligências. A primeira inteligência é a linguístico-verbal, que é o quê? É a competência de você perceber os sons, significados e o ritmo das palavras, tá? Aí ele fala da inteligência lógico-matemática, que é a sua habilidade de pensar conceitualmente, abstratamente, e a capacidade de discernir padrões lógicos e numéricos. Os psicotécnicos vão usar muito isso e as pessoas que gostam de matemática se enquadram. Eu quero deixar bem claro o seguinte, as inteligências, ele lista 9. Cada um de nós é um conjunto de proporções de cada uma delas. Então vocês vão ouvindo eu falar, vocês vão se identificando. Ah, eu tenho isso. Ah, eu tenho isso. Ah, mas eu também tenho aquilo. Nós vamos ter um pouquinho de cada uma, mas a gente vai ter preferências. Uma predileção por uma mais do que outras, tá? E a partir daí você se conhece melhor e vai poder desenvolver um pouco mais das demais. A próxima é a inteligência visual espacial, que é a capacidade de pensar em imagens e figuras e de visualizar precisamente e abstratamente. Isso, por exemplo, é muito usado no ensino do canto. Você escuta um som, vê a música, aprende a música e associa aquilo a uma imagem visual, que aquela imagem visual vai juntar todos os conceitos de diversas inteligências. Eu acho super legal e eu super uso. Inteligência corporal sinestésica é a cruz de todo mundo. Porque se você não desenvolve uma boa inteligência corporal sinestésica, você fica refém do ouvido. E o cantor, ele às vezes não sabe discernir bem o que ele está ouvindo. Então ele precisa associar o que ele ouve a uma sensação física, uma vibraçãozinha óssea, um movimento de espaço. E ele vai montando esse esquema corporal vocal, que a gente vai super discutir daqui a pouco no próximo segmento. Próxima inteligência são as inteligências musicais, que é a habilidade de produzir e apreciar ritmo, altura e timbres e todos os elementos envolvidos na música. Quem canta e toca, obviamente, vai ter essa inteligência mais desenvolvida, o que não impede que ele não queira as demais. As próximas inteligências são ótimas, gente, eu amo. Inteligência interpessoal, capacidade de detectar e responder adequadamente aos humores, motivações e desejos dos outros. Isso aqui é o que a gente chama de noção com o outro. É o que nos permite conviver, é o que o teatro dá, essa maneira maravilhosa da convivência com o outro, de respeitar o espaço físico e o espaço emocional do colega. Amo essa inteligência. A inteligência intrapessoal, ela é a capacidade de ser autoconsciente e antenado aos seus próprios sentimentos, valores, crenças e processos de pensar interiores. Isso aqui é o que eu chamo de, ter noção. É ter noção de si, de quem você é. É uma inteligência intrapessoal. A outra inteligência que o Howard Gardner preconiza é a inteligência naturalista. É a habilidade em reconhecer e categorizar plantas, animais e outros objetos na natureza, assim como ter uma afinidade especial de estar no ambiente. Sabe aquele seu amigo, que precisa ir para a montanha, precisa surfar, precisa botar o pé na terra? É esse cara. E a inteligência existencial, que é a sensibilidade e capacidade de lidar com questionamentos profundos sobre a existência humana, tais como qual o sentido da vida, por que nós morremos, como nós chegamos aqui. Você vai observar que algumas pessoas fogem, né? Elas não querem lidar com isso.
por uma dificuldade emocional, porque não querem tomar conhecimento desse assunto. Eu acho incrível, talvez o Howard Gardner e seus seguidores vão criando cada vez mais inteligências, mas eu amo pensar que o ser humano é essa palheta, né, de cores, de possibilidades de inteligência. Então você não é inteligente, você tem possibilidades de inteligência. Em cima dessa ferramenta, eu organizei o ator-cantor da seguinte maneira. Eu botei que ele tem uma inteligência teatral, o Gardner não fala dessa inteligência, mas eu descrevo da seguinte maneira. É o cara que tem um foco no subtexto, nas emoções. Sabe aquele ator que é assim super... Ele fica ali, uau, você jura que ele sabe o que ele está fazendo, mas não necessariamente ele sabe o que está fazendo ou dizendo, mas ele impressiona nesse lugar. A inteligência musical é aquela pessoa que está focada em ritmo e nota. É aquele cantor, ator, que precisa, o olho dele chega a ficar olhando a partitura passando assim, passando na frente. Eu sou uma que eu fico vendo a pauta passando na minha frente, mas eu aprendi a disfarçar. A inteligência verbal é aquele que tem uma compreensão muito clara do texto. Então ele foi profundo na poesia, mergulhou no conteúdo da poesia e isso faz com que ele tenha uma maior compreensão do texto. A inteligência vocal, que eu chamo vocal, é aquela pessoa que é obsessiva por técnica e ressonância. Então ele está cantando, está lá viajando no som, absolutamente solitário e exclui a plateia inteira, porque ele está praticamente em êxtase com o seu próprio som, né? E a última é a sinestésica, que o Gardner fala, que é o conceito de propriocepção, eu sentir onde está meu ombro, onde está meu pé, onde está minha postura, onde está meu peito, aquela noção de si que você treina até automatizar e não pensa mais, que ninguém merece ir para o palco pensando nisso tudo, né? Mas eu queria colocar essa maneira de pensar para a gente discutir na próxima parte desse tema de hoje, junto com as minhas convidadas sempre maravilhosas, Luciana Oliveira, fonoaudióloga, e Marina Considera, soprano. E eu queria só complementar mais um tiquinho com duas ferramentas que eu uso. Da programação neurolinguística, eu peguei e tomei emprestado alguns conceitos. Um deles é que aprender é muito cruel. Por que é? Depende de como você olha. Cada vez que você não consegue algo, você fala, ai, fracassei. Ai, meu Deus, errei. Meia culpa, meia culpa. Não, a neurolinguística fala que cada coisa que você não consegue é um feedback de que você ainda não aprendeu. Somente um feedback. Então não sofra. Pega aquele feedback, ok, ainda não aprendi, vou estudar mais um pouquinho e vou conseguir. Número 1. A segunda ferramenta que eu uso na minha pedagogia, eu tomei emprestado da neurolinguística o conceito de crítico. Crítico é a tal da arara, gente. Todo mundo já conhece minha arara, eu falo em arara. Da onde nasceu a arara? Foi um amigo meu, pediatra, eu digo que é meu pediatra predileto, Cláudio Tadeu, me apresentou a neurolinguística. Aí ele falou, Mirna, você precisa conhecer. E nós decidimos dar o nome de arara ao tal do crítico, aquela vozinha chata que fala, desiste, vai ser funcionário público, faz concurso. Eu desisti de ser funcionária pública. Mas assim, aquela voz que te perturba, que fala assim, lá vem aquele agudo que você vai errar, lá vem aquela letra que você vai esquecer. Esse é o tal do crítico, que a gente deu o nome de arara. Como é que a gente lida com a arara? A arara só fica caladinha quando você estuda. Então você vira pra ela, bota o dedo na cara dela e fala, arara, cala a boca, porque eu estudei, estou muito bem preparada e eu vou passar na minha audição, eu vou fazer um grande recital. Aí a arara se sossega, tá? Fica a dica que a arara é um mal necessário para o ser humano, mas você pode cometer um araricídio lindo de morrer se você estudar. E a última coisa que eu amo como ferramenta na minha pedagogia, eu tomei da técnica de Alexander. Alexander, ele fala muito sobre o uso de si mesmo, nos nossos hábitos. E como é que ele preconiza isso? Ele fala que o velho para o cérebro é o seu habitual, então é o certo. Tudo que é novo, que é estranho, não habitual, ele considera errado. Imagina, porque a mente é sem noção. Só que a gente não é treinado para isso, ninguém ensina isso pra gente. Foram poucas pessoas que falaram sobre isso comigo, eu tô aqui dividindo com vocês, amo vocês. Então, a mudança de hábito dentro da técnica de Alexander, ele fala o seguinte, você tem que inibir um hábito velho, ou seja, não faça isso,
e redireciona para o novo. E vai gradualmente. Inibe, não é aqui, é aqui. Não é aqui, é aqui. Em média, são 3 semanas consecutivas, assim, assiduamente, para você mudar um hábito. Eu achei que não é tão ruim assim 3 semanas. Outro conceito que eu amo da técnica é a auto-observação permanente. Você tem que estar estudando, se observando. Tá aqui, tô aqui, onde está meu olho, onde está meu corpo. Se você não se auto-observa, você não cresce, você não tem noção de si. Isso é um treinamento fundamental que nós temos que estabelecer como atores e cantores. E por último, a que eu mais amo, chama percepção sensorial enganosa. Ou seja, nossos sentidos são enganosos. Confiar no ouvido interno é a maior roubada, porque o que você ouve de dentro de você não é o que é real. Tanto que quando você ouve sua gravação, você fala assim, credo, essa pessoa não sei, é você. Só que o seu ouvido interno percebe o seu som de uma maneira diferente e do lado de fora é outra. A partir do conceito de percepção sensorial enganosa, você vai ter uma noção melhor que você precisa do outro, ou de alguém, ou você se filma ou se grava para você perceber de fora e ter uma noção mais clara de você mesmo, tá? Ou seja, não é possível a gente viver sem uma equipe que nos ajude, ter profissionais especializados que dêem apoio pra gente. Eu tenho coach teatral, eu tenho pianista, eu tenho coach vocal, eu tenho psicólogo, eu tenho todo o entourage que o ser humano precisa. Eu vou te dizer, cantor dá muito trabalho, gente, mas a gente vai conseguir. É isso que eu tenho pra hoje. Tchau!